Olá, começa agora mais um Frente a Frente e a nossa entrevista hoje é com a deputada Jó Pereira, do MDB, deputada estadual, no mês em que se comemora o histórico Dia Internacional da Mulher. A deputada Jó Pereira organizou um evento que acontece nesta quinta-feira, às 19h, lá no Hotel Jatiuca, para discutir a participação feminina na política. Deputada, agradeço antecipadamente, mas antes mesmo de falarmos sobre este evento, eu gostaria que a senhora pontuasse aqui uma reflexão sobre o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E como que a senhora considera, digamos assim, na relação desigual enfrentada pelas mulheres, seja no mundo corporativo, seja na questão social, o que a senhora considera de mais grave nessa relação, ao longo do tempo? Nós temos o 8 de março, é uma data histórica, que nós temos que relembrar o porquê ela foi instituída. Eu acho que é muito importante, todo dia 8 de março, muitas vezes, nós mulheres recebemos muitas homenagens educadas, de muito amor, de muito carinho. Elas são sempre bem-vindas, inclusive não só no 8 de março, em todo dia, todo o nosso cotidiano. Mas nós não podemos deixar de lembrar que o dia 8 de março é um dia de luta de mulheres que foram queimadas vivas, porque reivindicavam direitos trabalhistas, jornada excessiva. E por reivindicar direitos, elas tiveram os portões da fábrica em que trabalhavam foram fechados. Em Nova York? Em Nova York. Elas morreram queimadas vivas. Mães, esposas, donas de casa também, que se hoje nós temos a tripla jornada, quiçá naquela oportunidade, E eram jornadas extenuantes, jornadas extremamente cansativas. Análogas à escravidão. Análogas à escravidão. E é interessante que a gente diga que naquela oportunidade apenas as mulheres reivindicavam direitos. Porque morreram também homens que lá estavam, mas apenas elas reivindicavam direitos. E os portões foram fechados, foi tomada a decisão. Elas vão morrer. E nós hoje, historicamente, é isso que nós precisamos respeitar, nós hoje vivenciamos conquistas em razão da morte daquelas mulheres. Mulheres que assumiram a luta, que reivindicaram, que não tiveram medo sequer da morte. Então, assim, nós precisamos continuar avançando, muito avançou, mas nós precisamos avançar muito mais. Pois é, há uma dívida na questão da discriminação de gênero que acontece, a violência e com o aumento, inclusive, do feminicídio. Que já é um resultado das pequenas violências, Quando você tem um aumento do relato. Veja, agora, recentemente, aqui em Alagoas, no Carnaval, e não é só aqui em Alagoas, não, é uma realidade que se repete e repercute no Brasil inteiro. O crime, a agressão contra a mulher foi o segundo crime mais relatado, mais denunciado durante o período carnavalesco, perdendo apenas para a perturbação da ordem pública. Então, veja, nós temos um aumento das pequenas violências que culminam com o aumento do feminicídio, porque o feminicídio é o ápice de uma violência que ela é contínua, que ela vem sendo, a mulher vem sendo, aguentando, suportando abusos, os abusos diários. E aí, quando ela, inclusive, em algumas vezes, quando a mulher resolve se insurgir contra essas pequenas violências, ela é vítima de feminicídio, Então, um dos dados que que me deixa, inclusive, chocada, é que no Brasil, quase 60% das mulheres, os homicídios de mulheres, 60%, eles são cometidos por uma pessoa próxima a ela. Na família. Na família. Onde ela poderia estar. Onde ela deveria estar sendo amada, acolhida, onde ela contribui, tenho certeza que essa mulher contribui para a formação da família, para a educação dos filhos, inclusive permitindo que aquele homem acesse o mercado de trabalho com mais facilidade, porque ela está amparando, contribuindo para aquilo. Então, assim, é injusta, é covarde, é uma violência que nós precisamos todo dia 8 de março, não. Todos os dias nós precisamos estar falando, discutindo, pontuando que ela precisa. E uma coisa que eu gostaria de, para encerrar o raciocínio,
Nós precisamos alertar que violência contra a mulher não é só caso de polícia, não é só prender o bandido, porque nós fabricamos o bandido. Né? Eles são, culturalmente, eles são educados, eles aprendem a ser machistas, a entender que a mulher é uma propriedade. Quando acontece na casa, no lar, esse tipo de atitude, né? As crianças reproduzem na sua fase adulta aquilo que elas viram como exemplo dentro de casa. Um comportamento violento, um comportamento intolerante. Abusivo. Um comportamento discriminatório, desrespeitoso. Que pode ser sutil, né, deputada? Exatamente. Como pode ser... Às vezes ele é até uma brincadeira, né? De mau gosto. De muito mau gosto, mas que as crianças absorvem e vão crescendo e vão, quando a gente diz que a gente transforma, né, nós mulheres, porque nós acompanhamos o crescimento dos nossos filhos, desde que eles são embrião até a fase adulta. E é nessa evolução, nesse crescimento que nós precisamos agir. Então, precisamos trabalhar também a consciência das mulheres para não ter uma postura machista. Empoderá-las. Quando a gente fala empoderá-las, não é dar à mulher poder, é dar à mulher autoestima, orgulho de ser mulher e a mulher que ela é. Esse é o verdadeiro significado do empoderamento. Nós precisamos empoderar essa mulher para que ela saiba que ela é capaz de assumir qualquer posição, estar em qualquer lugar, né? Enquanto mulher. No mundo corporativo ou social, porque há desigualdades históricas nessa relação, né? Mas, em geral, na questão dos direitos, o que a senhora classifica como, digamos assim, conquistas e retrocessos para as mulheres no Brasil e especificamente aqui em Alagoas? Um dos direitos que eu considero uma conquista histórica é o direito do voto. Né? Isso foi uma conquista de 1932, quer dizer, um passado muito recente. Né? É uma conquista recente, mas que nós precisamos agora, em 1932 houve o direito ao voto com algumas restrições, em 1946 o direito ao voto foi ampliado, né? Então nós agora votamos, nós podemos votar e o processo é de evolução. Nós agora queremos votar, ser votadas e ganhar as eleições, assumir os postos, assumir os cargos. Ser protagonista, Ser protagonista, né? Da nossa própria história. Esse é o papel da mulher, essa é a grande inovação política, é que a mulher ocupa os espaços na política. Você já imaginou? Eu acho que não existe inovação maior, tecnológica, as redes sociais foi uma grande inovação, mas na política, a participação ativa, liderada por mulheres, ela é uma grande inovação. Pois é, o que nos entristece, né, deputada, é observar que em países islâmicos a representação feminina no parlamento se coloca acima do que a gente observa no Brasil. Como estudar essa realidade tão díspare? Porque a gente sabe que há muita restrição no islamismo para a participação das mulheres. Isso é mais uma característica brasileira, né? A gente tem um discurso de eu apoio, eu empodero, eu estou junto de você, mulher, eu estou com você. Mas na hora, infelizmente, na hora de decidir, de escolher quem nós vamos apoiar, geralmente nós não decidimos pelas mulheres. E os números não mentem. Numa relação de 192 países, o Brasil está na 156ª posição. Então, isso não... é porque as mulheres não querem participar da política? Não, nós queremos participar, não só da política, das decisões, nós queremos dialogar, construir conjuntamente um mundo que também entenda as necessidades dessa mulher. Então, a gente no Brasil, nós já modificamos a legislação eleitoral, que obriga, foi necessário obrigar que os partidos cumprissem uma cota necessária de mulheres para os cargos. Mas não pro forma, né? Mas no início ela foi pro forma. Né? Ao longo do tempo ela aconteceu apenas para cumprir a cota. Atualmente, e aí com isso mostro a necessidade do equilíbrio entre os poderes, o judiciário vem balizando isso.
completar a cota feminina não significa só colocar nome de mulheres. Não somente. Né? Não, nós temos que ter o espaço proporcional de propaganda eleitoral, nós temos que ter o apoio financeiro proporcional, o mesmo apoio que é dado aos homens. Afinal de contas, quando você compete, você tem que competir em igualdade de condição. Você não pode ter desproporção. Né? E sem contar que na nossa atuação diária nós já somos desiguais em vários aspectos, só pelo fato de sermos mulheres. Nós temos uma jornada tripla, né? Nós trabalhamos, estamos no mercado de trabalho, porque as famílias hoje, já um percentual muito grande de mulheres são chefes de família. Quando não são chefes de família, dividem o sustento do lar com os seus companheiros. E quando a gente pensa nisso, ou na hora de decisão, na hora de dividir as atribuições domésticas, apesar de estarmos no mercado de trabalho, majoritariamente, e aí é uma pesquisa recente, 95% das atividades do lar são atribuição da mulher. Deputada, e sobre o evento, mulheres de diversas correntes partidárias e ativistas em Alagoas, bem como do Nordeste, não é, do país, se reúnem nesta quinta-feira, como eu disse na abertura da entrevista, às 19 horas, lá no Hotel Jatiuca, justamente para discutir a participação feminina na política. O que levou a senhora a essa iniciativa? Seria o caso das eleições municipais desse ano? É incentivar mulheres, né? Veja, e não é uma dificuldade só das mulheres. Os dirigentes partidários, na sua maioria, homens, né? Aqui no estado de Alagoas, eu acho que a gente conta no dedo de uma mão, se tiver um partido dirigido por mulheres, né? Eu acho que a Rede tem uma presidência feminina, mas alguns outros eu não acredito que tenhamos outros. Inclusive, esses homens, eles têm dificuldade de preencher as vagas reservadas para mulheres. Então, o que nós estamos sugerindo com esse evento não é que só mulheres sejam eleitas, não é que só mulheres participem. Não, nós estamos incentivando para que mulheres se motivem, afiliem-se a partidos, participem do processo de escolha. É uma disputa, a gente perde ou a gente ganha, mas é necessário participar, né? E pensar um pouco fora da caixa, utilizar outros instrumentos, outros mecanismos que nos permitam acessar esses espaços de decisão. Isso é extremamente importante e já existem instrumentos inovadores em outros estados da federação, em outros estados, em São Paulo, em Goiás e aqui pertinho em Pernambuco, que pessoas já exercem mandatos coletivos. Eu não estou falando de uma coisa do outro mundo, eu estou falando de mandatos para deputados estaduais, que coletivamente elas se reúnem em um único coletivo e atuam nas causas que acreditam. Então, o evento tem esse objetivo, essa característica, por isso que ele é apartidário. Né? Nós temos mulheres do PT, nós temos mulheres do PDT, do MDB, do PSDB, a deputada Tereza Nelma vai estar lá, do PP, a Pauline Pereira, presidente da AMA, da Associação dos Municípios Alagoanos, vai estar lá conosco. A Juliana Almeida, a Jeane Moura, outras mulheres que inspiram, mulheres que vêm também, uma deputada federal, a Margarete Coelho, que foi vice-governadora do Piauí, também vai estar aqui conosco. Uma pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, de Aracaju, a Georlise Teles é uma delegada, ela está pré-candidata a prefeita de Aracaju. Então, elas vão estar aqui dividindo um pouco, nós vamos receber um coletivo chamado Vote Nelas, é um coletivo de mulheres que fez uma pesquisa no Brasil inteiro, ouvindo, na verdade, mulheres que participaram do processo eleitoral de 2016 e 2018. Mulheres que ganharam e mulheres que perderam a disputa. E essas mulheres, o coletivo conseguiu definir a jornada dessa candidata. Como assim? Qual foi o caminho que essas candidatas em 2016 e 2018 percorreram? Quais foram as dificuldades que elas encontraram? Isso é uma forma objetiva de identificar as fragilidades. Exatamente. Não é? O que elas fizeram para enfrentar essas dificuldades, né? E qual a lição que elas tiraram disso tudo? Isso é importante para nós, mulheres que queremos participar dos Mas a luta, ainda que ela ainda não tenha alcançado seus objetivos,
é parte da felicidade de participar. Claro, né? A vitória não é o caminho, é consequência. É o importante. Exatamente. A vitória é consequência, é o caminho, é como nós aprendemos, é Se como organizam. nós nos fortalecemos, nos organizamos para a vitória. Mas o caminho é que é o mais bonito, né? Você já pensou se a gente chegasse no nosso objetivo final sem ter um caminho percorrido, né, percorrido com muita agregação de valores, porque isso traz, né? Do nosso lado, com mulheres que entendem e que acreditam nas mesmas coisas que nós. Então, é por aí. O evento tem esse objetivo, eu acho que ele vai alcançar o objetivo, vai estar lá conosco a deputada Cibele Moura, do PSDB também. Isso é importante porque é a deputada mais jovem do Brasil. A gente convidou também a bancada feminina para se fazer presente, as prefeitas, vereadoras, mulheres, militantes, jovens, né, estejam lá para que a gente possa rediscutir, discutir, dialogar, e eu espero que muitas mulheres saiam de lá inspiradas. Pois é, estrategicamente visando essa representação importantíssima no parlamento, seja ele a Câmara de Vereadores ou as instâncias em nível estadual ou federal. Exatamente. E se esse evento né, der frutos para as próximas eleições, para mim será uma honra andar junto com essas mulheres, disputar os mesmos cargos, porque eu não estou disputando com elas, eu estou trazendo para que muitas tenham, pelo menos, a oportunidade de acessar. Pois bem, deputada Jó Pereira, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e já o Frente a Frente está de volta. Tá bom? Esse novo coronavírus, que apareceu agora na China no final de 2019, é transmitido provavelmente pelas secreções respiratórias, tem causado manifestações clínicas semelhantes à de uma gripe: febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar. O que é que nós devemos fazer para nos proteger? Lavar sempre as mãos com água e sabão em torno de 60 segundos, ou então usar o álcool em gel, que é também muito útil para esses casos. Lembrar de, ao tossir, ao espirrar, usar um papel descartável ou a prega do cotovelo para espirrar ou tossir, evitando assim a dispersão das partículas respiratórias no ambiente. Não levar com frequência as mãos ao rosto, ao nariz, à boca, e limpar as superfícies ao seu redor para diminuir a contaminação pelo vírus. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a deputada Jó Pereira, do MDB, ela que fala, que faz um histórico, né, das vitórias das mulheres, da forma de organização que pode colocar a mulher numa representação política nas 3 instâncias que nós sabemos, né, no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal. Deputada, a senhora falou no bloco anterior sobre uma experiência que tem sido bem sucedida do mandato compartilhado, o que vem a ser, na prática, essa forma de atuar na política. É uma forma nova, como eu disse, ela já está na prática, ela já existe, então a gente não está criando, a gente está observando a existência de um novo mecanismo e tentando, né, trazendo para aqui, para que as pessoas conheçam e conhecendo, experimentem. Né? Essa é a grande, a nossa proposta. Na prática, um coletivo de pessoas, não é necessário que sejam só mulheres, embora eu ache importante para a mulher esse instrumento, para que ela possa acessar os espaços de poder, na prática é um coletivo, uma junção de pessoas que conjuntamente elas pedem voto, mas apenas para um cargo. No caso de São Paulo, nós temos a bancada ativista. São 9 pessoas, 8 mulheres e 1 homem, e eles se identificam como bancada ativista. Todo o processo eleitoral foi feito como bancada ativista. Para o registro no eleitoral é apenas o registro de uma pessoa, só que no exercício do mandato eles
exercitam um mandato, exercem um mandato coletivamente. Eles dividem o gabinete, eles dividem o salário, eles dividem as condições de trabalho e atuam para defender as causas que eles divulgaram durante o processo eleitoral. Uma concepção avançada de exercício da democracia, né? Com certeza. E, inclusive, a gente fazendo um paralelo, quando a gente vai eleger uma pessoa para o cargo do executivo, no caso, um prefeito ou um governador do estado, nós votamos na pessoa, mas nós votamos num conjunto de partidos e de apoios que estão por trás dessa pessoa, né? Acontece a mesma coisa com o mandato coletivo. Só que é aberto, né? Só que é aberto. Todo mais mundo claro, sabe, é mais né? transparente. Você entende o que aquelas pessoas defendem. A propaganda é no sentido de quem está lá atuando, como vai atuar. Então, para mim é muito mais claro. Muitos me perguntam, isso é uma maneira de driblar a não existência de coligação. Não, as coligações... Permanecem se forem necessárias, elas não né? permanecem Ou não. na proporcional essa eleição. Só na Exatamente. majoritária. Só que nas coligações proporcionais, ao contrário do mandato compartilhado, nas coligações proporcionais, nós votávamos em pessoas em que tínhamos empatia e elegíamos pessoas que não conhecíamos. Entendeu? Por quê? Porque você votava em uma professora e elegia um ditador. Exemplo. Eu estou falando de extrema... Na contradição. Na contradição. Por quê? Porque eles faziam parte da mesma Coligação. No mandato compartilhado, não. No mandato compartilhado, você sabe qual é o grupo e quais são as pessoas que você está escolhendo. Para mim, ela é muito mais clara. Né? E explicitamente. Explicitamente, e dá oportunidade das mulheres, das minorias, e aí aqui eu me refiro às pessoas, os negros e negras da periferia. Eu aqui me refiro ao jovem, ao indígena, ao quilombola. Dá oportunidade a segmentos que tradicionalmente a gente observa que ficam à margem do processo, né? Apenas no apoio. Exatamente, só para provocar. Você já pensou se tivéssemos um mandato compartilhado de representações quilombolas de todo o estado de Alagoas para disputar um mandato estadual, de deputado estadual ou de deputado federal? É um movimento de vanguarda. É um movimento de vanguarda, ousado, pensar fora da caixa, fazer com que a nossa democracia seja plural e representativa. Então, a disputa, ela é bonita, ela é necessária e ela oxigena a democracia. Certamente. Deputada, e na ação coletiva, como a senhora observa, o fato histórico, né, dessa legislatura de ter 5 mulheres integrando uma bancada feminina? É histórico. Eu me sinto extremamente apoiada pela bancada, né? As outras mulheres, somos mulheres diferentes. Às vezes aí a gente pergunta, toda mulher é igual na política? E homem é igual na política? E ser humano é igual a outro? Ninguém é igual, né? Todos têm seu DNA. Todos têm o seu... Todos nós não temos regras. Ser humano não segue regra, todo mundo é diferente. Mas o que nos une são as nossas convergências, a nossa causa que nos une. Então, assim, a bancada histórica, ela vem atuando em defesa cumpre o seu da mulher, papel. Cumpre o seu papel de ser espelho para outras mulheres, seja para mulheres jovens, para mulheres sertanejas, como a deputada Ângela Garrote, que é um excelente espelho para a mulher de garra do sertão de Alagoas, a deputada Fátima, uma mulher combativa que sempre teve um trabalho voluntário na Rede Feminina de Combate ao Câncer, a deputada Cibele Moura, que traz, né, o vigor da juventude, a deputada Flávia Cavalcante, que já fez parte dessa casa e que tem um trabalho social também. Então, cada uma com as suas características, mas todas juntas por todas as mulheres. Pois bem, a senhora é autora da resolução que criou a Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo, tendo a deputada Ângela Garrote como a primeira procuradora, digamos assim. O que representa essa instância? Essa instância, ela faz parte da rede de proteção à mulher vítima de violência. A Procuradoria da Mulher nada mais é do que mais um espaço, e isso é importante, porque o que falta à mulher é espaço de acolhimento quando ela é vítima de violência. Até porque a violência não pode ser admitida, não é? Claro, ela não pode ser admitida. Então, é um espaço de denúncia. Eu diria que é um elo
entre essa mulher vítima de violência e a rede de atendimento. Esse é o papel da Procuradoria da Mulher, é acolher, é ouvir, é buscar os encaminhamentos, o acesso, Gorete e as mulheres que me ouvem agora, o acesso aos serviços públicos, eles são dificultados, infelizmente. Nós no estado inteiro temos 3 delegacias da mulher. E se essas delegacias ao menos funcionassem no regime de plantão de 24 horas nos finais de semana, já ajudaria muito. Por quê? Porque é na noite e nos finais de semana que acontecem a maioria das agressões. Aí alguém poderia me perguntar, mas os casos de feminicídio vão para a delegacia de homicídio. Mas o feminicídio é a ponta do iceberg. Se eu não tenho um acolhimento, se eu não presto atenção nas pequenas violências, com certeza vai aumentar os casos de feminicídio. E a rede de proteção, porque não adianta a mulher ir à delegacia, fazer a denúncia e ter que voltar para casa, né? Exatamente. Tem isso, né? tem para as mãos ações do agressor, articuladas, exatamente. Vezes, né? Não ter como ir, essa rede de atendimento e de acolhimento, ela é muito fragilizada. Não é só aqui em Alagoas, é no Brasil inteiro, mas em Alagoas de maneira muito especial, principalmente na periferia. Né? Tem trabalho, inclusive, que é admirável de jovens, psicólogas, assistentes sociais, advogadas. Tem uma ONG chamada CDDM. Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu já entrevistei Paula Lopes, que é a presidente da ONG. Comprometidas para acolher a mulher. Então, assim, para mim, o trabalho delas é extremamente importante. O poder público deveria incentivar o terceiro setor, e aqui vai uma visão minha, uma visão da deputada Jo Pereira, é incentivar e fortalecer o terceiro setor, porque através do terceiro setor, o poder público pode não só atender a mulher vítima de violência, a criança vítima de violência, que os casos estão aumentando, né? Atender demandas, serviços, políticas públicas que o aparato de servidor que está, infelizmente, envelhecido, não temos concurso público, temos um fundo previdenciário que compromete uma grande parte da arrecadação do Estado. Então, tudo isso poderia ter o terceiro setor como um braço, né, de execução, um braço do Estado ou do município. Do município, de execução direta dessas políticas públicas. Agora, um terceiro setor comprometido. Não é um terceiro setor político, mas um terceiro setor comprometido com a execução da política pública, né, com o atendimento e com a qualidade desse serviço. Pois é, porque nós temos o CEDIM, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, que exerce também essa função importantíssima de fiscalizar também a ação do Estado e dos municípios na defesa das mulheres, né? Isso inclusive, Gorete, falando do CEDIM, a gente aqui toca num ponto que me preocupa muito, com relação aos conselhos. Os conselhos estão extremamente fragilizados. Por qual razão? O conselho é controle social, o conselho é o olhar do cidadão na execução da política pública e no gasto público. Então, é importante que a gente aprenda, é importante que a gente exercite o diálogo com a sociedade civil. Não se concebe mais uma política pública que não seja construída com base no diálogo e nas evidências. Isso precisa estar presente nos ambientes de conselho e o poder público precisa fortalecer esses conselhos. Aceitando o que é apresentado da realidade. Desde né? que essa realidade seja apresentada com base em evidências, com base em soluções. O diálogo ele precisa avançar. A gente não pode ficar só dialogando, apontando erros, sem considerar soluções, apontando erros para nos beneficiar particularmente ou eleitoralmente. A gente precisa apontar erros, apontando soluções, alternativas. Né? Então, assim, o CEDIM é um conselho que atua fortemente, que vem apontando, que vem direcionando soluções. É um dos conselhos que ainda mais aqui atuantes. No estado de Alagoas atua fortemente. Que tem as suas fragilidades, porque não tem orçamento. Né? Isso então, é um grande problema, né? É você pedir para um conselheiro ser voluntário
Né? Então, assim, não tem orçamento, não estou falando de orçamento para pagar salário, estou falando de orçamento para você se infraestrutura, locomover, né? Para imprimir material. Eu estou falando o básico. O básico. Então, nós precisamos fortalecer esses conselhos. Não recentemente, mas em 2015, eu fui provocada pelo CEDIM para atuar no Presídio Santa Luzia, né? Porque ele já vinha fazendo um trabalho. E a gente já é o quarto ano, aliás, que a gente vem atuando lá, ajudando aquelas mulheres, contribuindo com aquelas mulheres que estão encarceradas e junto com elas a sua família, né? Então é importante o olhar do conselho foi extremamente importante e tudo foi construído com base no diálogo. A Secretaria de Estado de Ressocialização foi extremamente acolhedora. Tudo foi construído com base no diálogo. Apontamos o problema e levamos as soluções. Pois é, nesse contexto, a Patrulha Maria da Penha tem cumprido o seu papel, né, deputada? Porque os agressores querem ouvir qualquer coisa, menos a atuação da patrulha, né? Exatamente. A Patrulha Maria da Penha é um caso de sucesso, né? A Major Daniele, que está à frente da patrulha, não só ela, mas também outras mulheres da sua equipe. E aqui eu digo isso muito conforto, porque a Major Daniele sempre ressalta a importância de todos os que compõem a sua equipe. Ela vem fazendo um trabalho extraordinário, agora avança, capacitando as guardas municipais, alguns no interior, interiorizando a estado, ação, né? Interiorizando. E aí o meu apelo para que essa patrulha tenha cada vez mais apoio, para que essa patrulha tenha cada vez mais condição de acolher essa mulher. Só que a atuação da patrulha, ela é limitada. Ela precisa ter à sua disposição um espaço de acolhimento dessa mulher. Ela precisa ter à sua disposição alternativas para que essa mulher se desvincule financeiramente do agressor, financeira e emocionalmente do agressor. Porque a mulher, muitas vezes, por conta de uma codependência, ela é emocional, ela é financeira, ela é física. Às vezes, ela não se desvincula do agressor e nós precisamos respeitar essa mulher. Mas, muitas vezes, Gorete, e todas as que me ouvem agora, ela quer se desvincular dessa situação, mas ela não consegue, porque ela tem filhos, ela não tem como se sustentar, ela não tem capacitação para o mercado de trabalho. Então, as dificuldades são muitas. Então, são esses os apoios que a patrulha precisa para aumentar, inclusive, o apoio à mulher. É que as políticas públicas não só a política pública de segurança atue, mas as políticas públicas de assistência e desenvolvimento social, de educação, as outras políticas acessórias, que de acessórias não tem nada, são básicas, porque quando a segurança pública atua fortemente é porque todas as outras políticas já falharam. Certamente, deputada. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a deputada estadual Jó Pereira, do MDB. Ela que faz aqui uma análise, né, da conjuntura econômica, social e política em que as mulheres estão inseridas. Um evento que acontece nesta quinta-feira, às 19h, lá no Hotel Jatiuca, para discutir a participação, melhor dizendo, feminina nas eleições. E agora eu perguntaria à deputada sobre a existência desse Instituto Alzírias.
Alziras? Alziras. Alziras. Alziras foi a primeira mulher prefeita da América Latina, antes mesmo da mulher ter direito de votar. Então, foi uma experiência aqui do Rio Grande do Norte. Ela foi apoiada por muitos homens. Isso é importante a gente dizer, porque a gente precisa desses homens do nosso lado. Que essas homenagens no dia 8 de março, Gorete, elas venham em forma de apoio à causa. Se reproduzam dessa forma. Exatamente. Né? Então, a Alziras foi a primeira prefeita. Existe um instituto no Brasil que trabalha com prefeitas. E eles fizeram uma pesquisa do perfil de todas as prefeitas brasileiras e ele está nos trazendo esse perfil dessa mulher gestora, quais são as dificuldades, quais os maiores desafios das suas cidades e a atuação política da mulher. Então, a gente faz isso nesse evento também, trazendo mais uma informação, mais um skill para essa mulher que se anima a entrar no mundo da política. Pois é, entrar no mundo da política significa, para as mulheres, encontrar o respaldo, né, e a ressonância dos seus anseios e poder, de fato, construir políticas públicas, né? Ainda há, do ponto de vista da informação, muito a se colocar para as mulheres, até muitas que estão em movimentos sobre a importância dessa representação política para a definição do sucesso das políticas públicas dirigidas às mulheres? Com certeza. Eu acho que uma das coisas que nos falta, e não é só no âmbito da participação da mulher na política, é conhecimento, né? O diálogo aprofundado dos assuntos, o diálogo não pode ser superficial. O diálogo ele precisa ser constante e ele precisa ser um diálogo de informação, de dados, de necessidade de participação da mulher na política, né? E quando a gente constrói política para mulheres, a gente constrói política para todos. Porque quando a gente diz que a gente precisa dar condição à mulher de acessar o mercado de trabalho, nós estamos falando de um espaço onde essa mulher que resolveu ser mãe, deixa os seus filhos. Um espaço que ele possa ser cuidado, que ele possa ser educado enquanto ela está no mercado de trabalho. Por outro lado, o mercado de trabalho também precisa ser visto de uma forma, digamos, democrática, né? Em que as igualdades sejam efetivamente postas, né? Porque ainda há um distanciamento muito grande das funções e das remunerações. Com certeza. E o que nos preocupa também é que esse distanciamento, enquanto mais a mulher conhece, enquanto mais ela tem conhecimento, graduação, mais o distanciamento aumenta. Mas vai na proporção inversa. Então, a mulher, ela é penalizada? É penalizada por saber mais. O distanciamento de um homem e de uma mulher que tem a mesma universidade, se tem mestrado, doutorado, é muito maior do que as que recebem sem tanta capacitação para o mercado de trabalho, né? Então, isso nos preocupa. Nos preocupa também a questão da mulher negra. Porque se eu estou falando aqui na minha condição de mulher, eu me preocupo e imagino e me coloco no lugar da mulher negra periférica. As condições são extremamente adversas. O preconceito, a discriminação, a falta de exemplo, aí é que é latente. Por quê? Porque ela não tem em que se inspirar. Como entender? São poucos os exemplos. Então, que essa mulher negra, ela seja atendida também, ela esteja nesses espaços. E o mandato compartilhado é um instrumento para que ela acesse. Claro. Mas como entender essas contradições, deputada, num país literalmente miscigenado como o nosso? Porque é cultural, né? Aumenta, porque a tendência, a evolução nos permite entender que deveria diminuir esse tipo de preconceito. Nós temos uma universidade de raça, né? E, infelizmente, parece que o preconceito no Brasil, ele é institucionalizado através de políticas públicas que não... Não é só isso, ele é mascarado. Sim. Eu não tenho preconceito, mas eu tenho preconceito. Então, esse preconceito que é mascarado, ele é muito mais difícil de combater
do que o preconceito explicitado. Escancarado, explicitado, né? Então, nós, culturalmente o brasileiro verbaliza uma coisa, mas ele age de outra maneira. Lamentavelmente. Então, é muito lamentável, porque nós não nos permitimos evoluir enquanto... Não nos admitimos nas nossas fraquezas, né? Enquanto coletividade. E nós precisamos disso. E, recentemente, tudo que nos permite evoluir enquanto coletividade, enquanto culturalmente falando, vem sendo muito atacado. Né? A implantação de matérias como filosofia, sociologia, importantíssimas para que a gente possa entender o nosso processo de formação. Toda a base cultural. Exatamente. É confundida, né, com algumas... É confundida com posições partidárias, ideológicas. É uma pena, é uma pena. Filosofia está acima de tudo nós isso. Acabamos polarizando tudo, né? Uma coisa que também redes sociais me deixa muito preocupada é essa mania de polarizar. Né? Então, você não consegue achar um equilíbrio, você tem que ir de um extremo para o outro. Não. A natureza nos ensina todos os dias. Precisamos de equilíbrio. Né? Nós, mulheres, mais do que ninguém, nós sabemos nós exercitamos, o quanto né? É importante manter o equilíbrio. Não é só na política, não. É na vida. Na vida. É verdade. Isso é um ensinamento divino. Isso é um ensinamento de fé. Que todos deveriam beber na fonte, né? Exatamente, né? É em busca desse equilíbrio, né? Porque esse equilíbrio, ele nos dá maior paz, condição de raciocinar, de pensar coletivamente. Não pensar só do seu lugar de fala, mas pensar também no lugar de fala do outro, respeitar o outro. São princípios que a gente, infelizmente, está perdendo. Nos últimos dias, a gente... Né, e aí se caminha para a selvageria, né? Exatamente. E aí você não consegue resolver conflitos de maneira pacífica, né? Porque se você vai estabelecer o diálogo, as pessoas não conseguem, elas não estão ouvindo, elas só querem falar, né? E falar da posição que elas assumiram e defender a posição que elas assumiram. Mesmo que ela se coloque como equivocada, né? O mais grave é isso, não aceitar estar equivocada. Equivocada, sob o ponto de vista de fala do outro. Porque aquilo que você defende muitas vezes desrespeita intrinsecamente e frontalmente outra pessoa. Causa, inclusive, sofrimento. Certamente. Então, a gente, inclusive, está perdendo o contato com aquilo que o maior mestre da humanidade nos ensinou. Amar uns aos outros como a si mesmo. E como a si mesmo é amar se colocando no lugar do outro. Porque você não tem uma posição sobre você mesmo sem se colocar no seu lugar, porque você já está nele. Né? E amar o outro é se colocar no lugar dele. Às vezes estar no seu lugar é na defesa do seu ego. Né? No seu ego. Colocar-se no lugar do outro permite... É a possibilidade de você não fazer aquilo que pode agredir ao outro. Né? Prejudicar o outro e nos possibilita construir. Construção coletiva. Vale uma disputa... se ela não for para construir. Do que vale uma discussão, um diálogo de ideias, muitas vezes divergentes, se ela não levar para um caminho do contribuir, do construir coletivamente. Não se pode confundir discussão com briga, né, deputada? Exatamente. E aí a gente vem para todas aquelas máximas da oposição por oposição, situação por situação. Você dialoga com muitas pessoas. Mas o embate eleitoral é o que a gente está observando nos últimos tempos, né? E isso é lamentável. O embate... No geral. No geral, porque ele passa do período eleitoral. Né? O período Ninguém eleitoral, desarma palanque. Ninguém desarma, as pessoas continuam com os ânimos acirrados. Muitas vezes, divergências pessoais... Né, que afloram e caminham junto do período administrativo. O que a gente não pode perder no nosso foco e no nosso objetivo final é que nós que estamos assumindo cargos públicos, nós representamos pessoas. Nós defendemos um coletivo. Nós não defendemos posições pessoais. Então, isso é muito importante na atuação política, principalmente num estado como o nosso, que tem o pior IDH do país também. Isso tem que ser levado em consideração. Deputada,
Infelizmente, estamos para encerrar nesse minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações que a senhora queira fazer? Não, apenas agradecer o espaço e dizer às mulheres que me assistem, que me ouvem agora, através de todos os canais de divulgação aqui da TV Assembleia, empodere-se, mulher. Eu aguardo você amanhã, dia 12 de março, lá no Hotel Jatiuca, para que você saia de lá motivada a assumir o seu lugar de protagonista, tá bom? E que os homens não fiquem chateados comigo, de maneira nenhuma. Nós vamos juntos construir um mundo melhor. Homens e mulheres, lembrem-se que as mulheres, ao longo de toda a história, sempre foram apoiadas por homens justos, por homens equilibrados e inteligentes também. Pois é. Deputada, foi um prazer tê-la novamente aqui no Frente a Frente. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e lembrando a você, telespectador, telespectadora, que essa entrevista você pode assistir às 14 horas e às 19 horas no canal 7 da NET e também acessando o link da TV Assembleia no site da Assembleia Legislativa, como também pode assisti-la no YouTube. Eu agradeço a você por ter nos assistido e até o nosso próximo programa.